A Amazônia está enfrentando a pior temporada de queimadas em 17 anos, é isso mesmo. Os ventos que deveriam trazer umidade da vegetação carregaram e espalharam a fumaça para 10 estados do país. A floresta registrou 59 mil focos de fogo de janeiro até agora. É o maior número desde 2008 e ainda pode aumentar porque o levantamento é feito mês a mês e agosto ainda não acabou. Nas cidades do sul do Amazonas, o combate aos incêndios foi intensificado. E segundo o Corpo de Bombeiros, esse trabalho tem sido difícil e todo mundo tem que ajudar. Então vamos ouvir o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Essas ocorrências, elas estão acontecendo especificamente por ação humana, né? Nós pedimos à população que não use o fogo, existe uma proibição por decreto governamental e a gente pede o apoio da população no sentido de evitar com que esses incêndios se propaguem. Pois é, então fica o alerta, né? E para entender melhor esse cenário, a gente faz conexão agora com o meteorologista e também coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Primeiro, vamos entender, né, o que está acontecendo, por que a situação chegou no pior cenário em 17 anos. Oi, Kelly, muito boa tarde. Prazer estar mais uma vez aqui, trazendo informações, esclarecimentos. E nesse caso, agora a gente fala desse problema da seca, das queimadas e da fumaça. Bom, esse ano a gente está vendo esse cenário bem pior do que em outros anos, e isso é resultado de um acúmulo de seca de ano para ano. Nas últimas 2 décadas, a gente tem tido, durante o período chuvoso, uma frequência alta de escassez de água, ou seja, no período em que a gente deveria ter a recarga da água, do solo, dos rios, da vegetação, essa água tem chegado em menor quantidade do que deveria. Aí, nesse ano, especificamente, a estação seca começou precocemente, começou mais cedo, depois de estação chuvosa com menos chuva. Ela começou mais cedo, então antecipou o período mais crítico, que normalmente acontece lá em setembro, a gente já estava vendo a situação crítica em julho. Então, a tendência é que a gente continue tendo essa situação. Portanto, acúmulo de uma frequência de anos secos e esse ano a estação seca começando bem mais cedo. Pois é, Giovanni, normalmente a vegetação tem uma umidade, né? Tem a questão dos rios também, mas todo esse sistema não tem sido suficiente para impedir o avanço da fumaça, né? Kelly, a gente enxerga assim, o movimento dos ventos na atmosfera dessa forma. Eles começam lá no Oceano Atlântico, mas lá no norte e nordeste do Brasil. O vento vem do mar, entra pelo nordeste, pela região norte, passa por cima da Amazônia, onde normalmente ele se carregaria com mais umidade, que evapora da floresta, e aí ele faz a curva, porque ele encontra um obstáculo, que é o paredão da Cordilheira dos Andes. Ele faz a curva e desce ali pela Bolívia, pelo centro-oeste, né, passando pelo Pantanal, e vai descendo até o norte da Argentina, sul do Brasil. Então, nesse movimento, que é um movimento padrão, típico, inclusive esse movimento que costuma transportar umidade é chamado de rios voadores, né? Porque eles transportam umidade. Mas quando ele passa por cima de áreas que estão com fogo, e esse fogo gerando fumaça, então ele vai transportar essa fumaça, vai transportar para outras áreas onde não tem fogo, mas você vai ter a fumaça por causa desse transporte. Então essa fumaça vai sendo arrastada do norte para o centro-oeste, junta com mais fumaça de queimadas no centro-oeste, vai descendo, vai para o sul do Brasil e também, dependendo do escoamento dos ventos, é transportado para o sudeste. E aí não tem saúde que aguenta, né? Estou aqui no estado de São Paulo, Giovanni, onde não chove, né, também há bastante tempo, pelo menos não acontece uma chuva boa, né? Está todo mundo com alergia, rinite, sinusite, ou seja, é uma situação muito complicada. E a mudança climática certamente tem um impacto aí sobre a maior parte do Brasil, criando uma espécie de tampa. Exatamente, Kelly. Eu vou falar de mudança de tempo e de clima, até para a gente entender a diferença.
A mudança climática, primeiro, que você perguntou, é uma mudança que acontece ao longo de décadas. Então, a gente tem observado que nesse planeta mais quente, alguns movimentos da atmosfera, da dinâmica atmosférica, estão ficando diferentes. Um deles se relaciona à faixa do planeta entre a linha do Equador e os trópicos. Tem uma célula de circulação ali, chamada de célula de Hadley, que está se amplificando. Isso faz com que a gente tenha a área seca dos trópicos, a nossa temporada de secas, aqui em boa parte do centro do Brasil, ela seja intensificada. Então, esse movimento da célula, ela gera uma descida de ar, uma compressão aqui no meio do Brasil, e funciona como uma tampa mesmo, segurando a formação de nuvens, né? Então a gente não tem nuvens, isso é típico do inverno, mas ela está se intensificando. E essa compressão gera também um aumento de temperatura. Então isso faz com que a gente comece a estação seca mais cedo, termine mais tarde, e a área onde essa tampa está atuando também se expandiu. Essa época do ano normalmente chove nas extremidades dessa área seca. A área seca pega boa parte do sudeste, centro-oeste, parte do norte, interior do nordeste. E nos extremos, que é o extremo sul do Brasil, o extremo norte e o extremo nordeste, litoral do nordeste, tem chuva. Mas essas faixas extremas de chuva, elas estão mais estreitas, por conta dessa área seca se alargando, por conta dessa tampa. Então essa tampa, que é um mecanismo já conhecido e típico, normal da atmosfera, ela está se tornando mais intensa e mais ampla, fazendo com que a gente tenha esses períodos secos mais longos e esse problema da qualidade do ar piorada por conta da fumaça. Agora, com relação ao tempo, a outra parte que eu ia falar, aí a gente fala de curto prazo, de dias. Então tem previsão de uma nova frente fria no final dessa semana. E com ela primeiro, ela vai aumentar o problema. Porque essa frente fria, ela empurra esse rio voador que está trazendo fumaça. Então ele agora está indo mais para o sul. Quando chegar a frente fria, ela vai empurrar esse corredor, esse rio, para o sudeste. Então no final dessa semana, lá para sexta-feira, a qualidade do ar deve piorar, mas depois a frente fria passa, no final de semana vem um ar mais frio, dá alguma chuva e a qualidade do ar deve melhorar no começo da próxima semana. Olha, vou ficar torcendo para isso, né? De qualquer forma, fica a orientação para todo mundo se hidratar bem. Giovani, é muito bom poder te ouvir sempre aqui no Conexão. Muito obrigada, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, boa tarde.